Oi pessoal, meu nome é Adélia Procópio, eu sou procuradora federal e vim dar aqui para vocês algumas dicas básicas assim de processo de trabalho, mas são aquelas dicas ótimas, principalmente para a véspera de prova. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre honorários no processo de trabalho. Honorários no processo de trabalho é uma coisa bem interessante, por quê? Porque aqui a gente tem uma diferença no processo civil, né? Então, inicialmente, eu quero que vocês sempre se lembrem de que o percentual aqui na Justiça do Trabalho é de no mínimo 5% e de no máximo 15%. Além disso, olha o que é super interessante para nós, são devidos honorários advocatícios, mesmo nas ações em face da Fazenda Pública. Isso é muito legal. Obviamente, também vão ser devidos honorários advocatícios quando a parte estiver atuando em causa própria. Também vão ser devidos quando a parte estiver assistida por advogado particular e, obviamente, também quando a parte estiver assistida pelo sindicato da categoria ou substituída pelo sindicato da categoria. Não se esqueçam, né? Substituição processual, em nome próprio defendendo direito alheio, ou então a parte pode estar assistida pelo sindicato. Então, o sindicato, por intermédio de assistência judiciária gratuita, né, presta esses serviços. Então, acompanha aquela parte ali durante aquela ação judicial. Então, mais uma dica aí em relação aos honorários. A ação direta de inconstitucionalidade 5766, ela foi julgada procedente em que sentido? Foi declarada a inconstitucionalidade do 791A maiúsculo em seu parágrafo 4º. Ou seja, aquela ideia de beneficiário da justiça gratuita, ser condenado em honorários advocatícios, sucumbência na justiça do trabalho, esqueçam, podem riscar 791, parágrafo 791A maiúsculo, né? Parágrafo 4º aí do estudo de vocês, ok? Outra observação, pegando o gancho aí, já que a gente falou da ação direta de inconstitucionalidade 5766, né? Quando a gente fala de honorários periciais na Justiça do Trabalho, eu sempre brinco, né? Honorários periciais na Justiça do Trabalho. Quem tem a responsabilidade de efetuar o pagamento dos honorários do perito oficial, aquele nomeado pelo juízo, PPP, né, gente? Perdeu a perícia, pagou. Beleza? PPP. Perdeu a perícia, pagou. Ou seja, o 790B maiúsculo da CLT fala pra gente que a parte sucumbente no objeto da perícia é que vai ser condenada a efetuar o pagamento dos honorários periciais. Cuidado por quê? Porque, como eu disse para vocês, a ação direta de inconstitucionalidade 5766, ela também considerou inconstitucional as hipóteses em que havia a determinação de pagamento de honorários periciais por parte de quem? Aquele que é considerado beneficiário da justiça gratuita, ok? E outra observação também, tá, gente, em relação a essa questão. Nunca confundam, vocês já estão cansados de saber disso, mas nunca confundam perito, né, oficial, esses honorários periciais que eu estou falando, do perito assistente, ou honorários do assistente técnico. Obviamente, quem arca com o pagamento do assistente técnico, quem vai ser, gente? Aquela parte que, obviamente, nomeou esse assistente, tá? Já que a gente falou de beneficiário da justiça gratuita, lembrete, 790 parágrafo 3º, 790 parágrafo 4º da CLT e súmula 463 do TST. Ou seja, aquela pessoa, pela literalidade da CLT, que receber, tá, gente, até 40% do limite máximo de benefício do regime geral de previdência social vai ser beneficiário da justiça gratuita na forma da lei. O 790, parágrafo 4º, por sua vez, ele vai dizer o seguinte, olha, a parte que comprovar que não possui condições de arcar com as custas processuais, ela também poderá ser beneficiária da justiça gratuita. Só que a gente tem que conjugar isso com essa situação do TST, né? O TST tem corroborado o entendimento, mesmo pós reforma trabalhista, de quê? De que será beneficiário da justiça gratuita em relação à pessoa física, tá? Basta a mera afirmação. Ou seja, a própria pessoa física ou seu advogado com poderes especiais para tal, respeitando o CPC de 2015 aí, basta a mera declaração para que ela seja beneficiária da justiça gratuita. Já em relação à pessoa jurídica, aí sim a gente tem que ter a comprovação cabal, tá? Da ausência de recursos para arcar com as despesas processuais. Mais algumas dicas interessantes aqui também em relação ao processo do trabalho. Gente, olha só, quando a gente ia buscando a ideia também, né, de fazenda pública e de questões que são interessantes para a Procuradoria. Principalmente para o Procurador Federal, né, gente? A súmula vinculante número 53 do STF. Ela é básica, né? Por quê? Porque ela envolve a matéria relacionada à execução de ofícios de contribuições previdenciárias na Justiça do Trabalho. Então, o artigo 114, inciso 8º da Constituição, quando ele já trata dessa possibilidade da Justiça do Trabalho executar de ofício contribuições previdenciárias,
A gente tem só que observar o seguinte, a súmula 53, ela é bem esclarecedora, né? A súmula vinculante, né? Número 53. Em que sentido que ela é bem esclarecedora? Ela nos diz o seguinte, né? Quando nós tivermos decisões condenatórias ou acordos em que a gente tem o quê, gente? Condenação, né? Nós vamos ter a condenação em pecúnia. Quando nós tivermos essas determinações, a Justiça do Trabalho, ela vai ser competente para, de ofício, executar essas contribuições previdenciárias. Tomem cuidado para não confundir o quê? Com essas ações meramente declaratórias, ações que basicamente reconhecem somente o quê? O vínculo perante a Previdência Social, até mesmo uma ação constitutiva, tá? Por quê? Porque se a gente não tiver o quê? Din-din, né? Se a gente não tiver condenação aqui, nós não estaremos falando o quê, gente? De competência da Justiça do Trabalho, tá? Para processar e julgar de ofício aí a execução dessas contribuições previdenciárias. Outra questão bem interessante, a gente tem ainda aqui na Justiça do Trabalho o Decreto-Lei 779 de 69 vigente, tá? Então, quando a gente fala de fazenda pública, o Decreto-Lei 779 de 69 nos diz que a fazenda pública possui prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer. A gente não tem aquele prazo de contestação de CPC aqui não, lembram? O que a gente tem como prazo básico de contestação? Quando a gente tem a determinação da CLT de que a audiência será a primeira desimpedida no prazo de 5 dias, então quando a parte vai, distribui aquela ação e aí já sai, né, no protocolozinho ali da distribuição, a data daquela audiência e que ela tem que ser a primeira desimpedida no prazo de 5 dias, isso é considerado o quê, gente? Juntamente com o 847, que fala que a contestação ela tem que ser apresentada, se for PJE, até a audiência, a gente faz essa conjugação. E esse é o que, gente? O nosso prazo aqui na Justiça do Trabalho, tá? Então, se eu tô falando de União, Estado, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias e fundações, né? Públicas, nós estamos falando de quê, gente? De Decreto-Lei 779 de 69, tá? Então, no prazo em quádruplo, então 4 vezes esses 5 dias, tá? Para contestar e em dobro, basicamente, aí, para recorrer. Última dica aí, porque eu já tô falando bastante, mas que é uma dica bem interessante. Quando a gente fala aqui em entidades filantrópicas, tá? Então, eu vou pegar um gancho aqui e puxar um pouquinho mais de matéria para vocês. Como assim? Eu brinco, né? Eu falo assim, olha, gente, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor. Entidades filantrópicas, lembre das entidades pilantrópicas. Por quê? Porque com a reforma trabalhista, abre aspas, pilantramente, elas conseguiram algumas isenções. Como assim? Pegadinha básica de primeira fase, né? Ou seja, se eu estou falando de depósito recursal, as entidades filantrópicas são isentas de recolher depósito recursal. Se eu estou falando, gente, de embargos à execução, os embargos na execução da Justiça do Trabalho, gente, regra, o juízo tem que estar garantido. Agora, se eu estou falando de entidades filantrópicas, sócios atuais ou ex-sócios, tá? Ou melhor, para ser mais exata, né? Vamos para a literalidade da CLT. Diretores ou ex-diretores, tá? Então, entidades filantrópicas, seus diretores ou ex-diretores, não há a necessidade de recolhimento do depósito recursal. Adélia, já que você está pegando esse gancho aí, quem mais não precisa recolher depósito recursal? Né, que é aquele valor de garantia do juízo que a gente tem aqui na Justiça do Trabalho. Então, olha só, o beneficiário da justiça gratuita, né? As entidades filantrópicas, lembram que a gente está falando aí dessa circunstância? Quem mais? Empresas em recuperação judicial, tá? Também não precisam. E não se esqueçam que apesar de não termos na literalidade da CLT, a massa falida também não precisa na Justiça do Trabalho recolher nem custas e nem depósito recursal. Cuidado só para não confundir isso que eu disse para vocês, que está lá no 899, tá, da CLT, nós temos 2 parágrafos ali, o parágrafo 10, mas também temos o parágrafo 9. Então, cuidado por quê? Porque recolhem pela metade o depósito recursal, e aí, cuidado para não confundir. Quem recolhe pela metade, tá? Aqueles pequenininhos. Como assim, Adélia? Empregadores domésticos, empresas de pequeno porte, microempresa, microempreendedor individual e entidades sem fins lucrativos. Nossa, Adélia, na hora que eu estiver lá, 1000 matérias, numa prova fechada, como é que eu não vou confundir entidades sem fins lucrativos que recolhem pela metade com as entidades filantrópicas que são isentas? Lembra aí da dica dos pilantrópicas, tá? Isso ajuda bastante. Última coisa, cuidado, hein? Eu não mexi com fazenda pública aí. E quando eu falo de isenção de custas, né? Então, falando de custas,
taxa judiciária, a isenção das custas no processo de trabalho estão lá no 790A maiúsculo da CLT. Cuidado, porque quem está em comum ali, a massa falida, não recolhe nem custas nem depósito recursal. E o beneficiário da justiça gratuita, tá? Ele está isento de recolher as custas e depósito recursal. O resto são hipóteses diferentes. Por quê? Porque o 790A maiúsculo me diz o seguinte, olha, 790A maiúsculo, né, me diz o seguinte, repetindo aqui, quem está isento, né, de recolher as custas no processo de trabalho? União, Estado, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias e fundações que não explorem atividade econômica, Ministério Público do Trabalho e beneficiário da justiça gratuita. Gente, isso é básico, aparece muito aí em provas de primeira fase. Espero ter ajudado vocês, tem várias dicas aí pra gente ainda compartilhar envolvendo essa matéria aí de processo de trabalho e estou à disposição aí para qualquer coisa, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima.